Assim, boa tarde, galera. Boa tarde, meus amigos aí no Brasil. Bom, vocês já devem ter visto aí o nome da live. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí. E hoje eu vou receber o meu grande amigo Diego Garbim, que já já vai estar aí para abrilhantar a nossa live. E eu decidi chamar o Diego porque, na minha opinião, hoje é um dos trompetistas mais completos que eu tenho escutado tocar. E é um cara fantástico. E eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, por isso que eu resolvi chamar o grande Diego Garbim. Já já ele está entrando aí. Vamos ver como é que tá a conexão dele aí. Infelizmente a gente depende da conexão, né, galera? E hoje eu tô aqui em Bahamas mais uma vez. Tô no Hilton. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um toque se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Como é que tá o áudio aí? Já convidei o Diego, falta o Diego entrar aí. Vamos esperar aparecer a. E aí nós vamos falar. Ah, que maravilha. Tá, o Diego tá aqui. Então vamos lá, adicionando o Diego Garbim. E vamos conversar um pouco sobre música. Vamos falar um pouco sobre o que a gente mais gosta de fazer. Fala, E Dudu. fala. Beleza, meu irmão? Como é que você tá, Diegão? Opa, tudo certo, mano? E contigo? Cara, já dá um boa tarde pra galera aí. Já tem 20 e poucas pessoas online assistindo a gente. Pô, legal. Boa tarde aí, galera. Boa tarde a todo mundo que tá aí na live. Então, Diego, eu vou te falar o porquê que pintou esse convite de te chamar. Eu tenho feito um trabalho, não sei se você tem acompanhado com a internet. Primeiro eu comecei a fazer. Fica tranquilo que o cabelo tá bom, velho. O meu tá um lixo. Eu tenho convidado pessoas que eu acho que pode somar muito para a música no Brasil e pessoas, principalmente pessoas que têm opinião, que estão fazendo um trabalho relevante não só no Brasil, mas musicalmente falando para o mundo afora, que não adianta você ser trompetista, sabe? A minha ideia é que o que você está colaborando como músico, e eu tenho acompanhado seu trabalho já faz um tempo, né? Não é de agora. Pô, Desde a primeira vez que eu vi você num vídeo, cara, eu te conheci por um vídeo, bicho. Se eu falar pra você, você vai dar risada, cara. Uns 4 anos atrás, é antes da mesmo? gente Qual, conversar. qual o vídeo que era? Antes da gente virar amigo, cara, eu vi um vídeo seu tocando com a Big do Vitor Santos. Ah, Quando o legal. Vitor Foi Santos quando teve ele veio de Tatuí. convidado aqui. Sim. Sei. É, isso aí foi E por antes. volta de 2008, 2007 ali, né? Então, eu vou te falar por que aconteceu isso. Porque foi em 2008. Porque em 2007, nós tocamos os mesmos arranjos em Londrina. Foi minha primeira experiência como Ah, lead com o Vitor Santos em Londrina e logo depois ele foi fazer esse concerto em Tatuí. E eu aham. achei muito fantástico. E vou te falar o porquê para a galera que está em casa, que primeiro, não é rasgação de seda, mas nós temos que falar para o povo de casa. Muitas vezes as pessoas conhecem o nosso som, mas não conhecem, não sabem o que a gente está fazendo. Na minha opinião, hoje, você, Diego, o que eu, como ouvinte, né, como fã de trompetistas, o nome da palavra que eu defino você, além de todas as outras, a minha opinião pessoal, é autenticidade. Isso é uma coisa que eu tenho buscado muito assim na minha vida como trompetista, que é a gente pega as referências dos outros, né, Diego? E a partir daí, Hum. quando a gente estuda, nós colocamos a nossa cara no negócio. E você, é, muita gente pode falar outras coisas, mas eu escuto você, eu escuto o Diego tocando, cara. Eu não escuto nenhum solista. Você consegue entender onde eu quero chegar ou não? Pô, bicho, que legal. Fico muito agradecido aí, bicho, pelas suas É de verdade. palavras. De verdade, cara, eu escuto você, eu tava, e outra, agora há pouco mesmo eu tava no seu website de novo, dando uma olhada aqui nos seus vídeos, pra quem não sabe, diegogarbim.com, tá, o site dele tá no ar aí com alguns vídeos, e todo solo seu, ele conta uma história, cara, do Diego, isso é muito legal, tem muita gente que a gente escuta, a gente consegue ver, isso é link de tal pessoa, isso é top, não, o Diego é o Diego, né? Mas vamos começar, porque a live é entre nós dois, não, senão eu vou ficar falando até amanhã.
Diego, me conta um pouco da sua história aí pra galera que tá em casa e vai falando mais ou menos o começo da sua carreira. Não precisa ser um livro, saca? Tipo, não, eu fiz isso, e cara, e fica à vontade pra falar de você. Ah, legal. Bom, primeiramente, boa tarde de novo aí pra galera que tá entrando agora aí. E boa tarde também pra você, Dudu. E primeiro Claro, queria mano. parabenizar o projeto aí, bicho. Que é Obrigado, legal pra Diego. caramba de fazer essa ponte, né? Aham. E, e dar a oportunidade de trocar essa ideia e falar de música, né? Falar um pouco do que a gente gosta, que é música. Aham. Bom, falar um pouco sobre como que eu, né? Qual é a minha história, a minha trajetória musical. Aham. Eu sou de família de músicos, assim, meu pai é músico, né? Meu pai é baterista e todos os meus irmãos também acabaram seguindo essa carreira, né? Então, Aham. quando eu tinha 6 anos, meu pai me deu uma bateria pequenininha, uma bateria daquelas menores de criança, né? Até tem Aham. vídeo no Facebook, eu acho, eu tocando. E aí ali eu comecei a gostar de música. De 7 para 8 anos, meu pai começou a me ensinar os primeiros acordes de violão, né? E eu comecei a estudar também um pouco sozinho, pesquisar. E com 9 anos eu entrei na banda. Nessa época eu morava numa cidade do interior de São Paulo chamada Palmital. Aham. E aí eu entrei nessa banda, na banda musical lá de Palmital. E aí eu conheci o trompete, né? Então foi com 9 anos. E Interessante. aí nessa, toquei nessa banda um tempão. E com 15 anos, resumindo um pouco, né? Com 15 anos eu vim para Uhum. Tatuí. E aí foi quando eu comecei a ter o contato com a música instrumental, com a improvisação, com o jazz, com a música brasileira, enfim, Aham. instrumental. E aqui eu comecei a fazer aula com o Cambé, Cláudio Sampaio, Cambé, para quem não conhece, é um baita Grande de um Cabé. músico trompetista, um baita de um professor também. Inclusive, seria até legal um dia você fazer uma live dessa aqui com ele. Não sei se você já fez, mas Não, é não legal fiz, já também. tá convidado. Com certeza. Exato. Vai ser muito legal. O Cambé é um paizão, né, cara? Demais, cara, demais. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro que eu cheguei aqui no conservatório e eu Hum. nunca tinha tocado uma big band, né? Aham. E aí, na época tinha a big band de alunos, era a big band do Palito, que foi um Uhum. professor de saxofone aqui, um professor Saxofonista. paraguaio, que Uhum. morava aqui em Tatuí. Ele já é falecido, né, inclusive. E Aham. aí pintou uma vaga lá. Pô, você não quer tocar numa big band? Aí eu falei, pô, tô nessa, né, bicho, vamos lá. E aí nunca tinha tocado, nunca tinha improvisado, nunca tinha tido contato com improvisação, assim. E aí, quando a gente estava ensaiando assim um arranjo lá, não lembro que arranjo que era, não lembro se era Estamos Aí, eu acho que era Estamos Aí. Aham. Luciano Huck. E pintou um solo assim e ninguém dos trompetistas quiseram fazer. Aí eu peguei e falei, vou me arriscar. E fiz. Era um solo meio escrito e tinha a cifra em cima. Uhum. Aí nessa eu comecei, que foi acho que o meu primeiro contato mesmo direto com a improvisação, né? Eu comecei a gostar da coisa. Eu falei, pô, bicho, eu gosto disso aqui. Eu quero fazer isso aqui. E aí comecei a pesquisar e escutar os trompetistas, as principais referências. Inclusive, deixa eu até virar aqui um pouco, ó. Aqui na minha Tá. parede eu estudo olhando para eles, ó. Que são as minhas principais referências. Então tá tudo Rapaz, ali, que né? O interessante. Morgan, o Clifford tá ali, Chet Baker, o Dizzy, enfim. A galera toda tá ali. Desde essa época eu já comecei a pesquisar. Uhum. Mas você E não sabia nada de aí, improviso até então? de Você não sabia improvisação, nada? não, assim. Não, eu Uhum. conhecia já um pouco de harmonia devido a ter estudado o violão, né? Como eu falei. Desde os Uhum. 8 anos que eu dou uma arranhada no violão, que eu Sim. tenho essa onda de tirar músicas e ir atrás de tirar a harmonia. Eu sempre fui ligado nisso. Mas aí, a improvisação mesmo, assim, como conceito, eu começar a estudar aqui, em Tatuí, que foi nessa época aí, mais ou menos dos 15 para os 16 anos. E Aham. aí o Cambé me ajudou muito, assim, o Cambé me ajudou muito, enfim, tirei muitos solos dos trompetistas,
E nessa época eu tinha. O trompete é um instrumento que tem um pé muito forte na música norte-americana, né? O trompete popular. Uhum. Então não tem como fugir do jazz, né? E aí essa foi mais ou menos a minha o primeiro contato, assim. Depois, eu até gosto de falar isso porque depois disso eu comecei a ter um contato maior com música brasileira. Uhum. E foi na época em que eu fui convidado pelo pianista André Marques para Uhum. participar do sexteto dele. Eu não sei se você Entendi. conhece o André Marques. Uhum. E aí eu tô no sexteto dele até hoje. Então daí nessa época eu comecei Diego cantava sertanejo. Willy. Foi Não, mesmo e ele. aí? Foi isso aí. Enfim, aí eu comecei a estudar mais essa onda da música brasileira, né? Que não Uhum. é um negócio que assim, a gente vê muito trompete, né? Na música, assim, na música brasileira mesmo, assim, né? Porque tem no samba jazz, isso aí tudo já tem muita gente que já vem fazendo, né? Há muito tempo. Uhum. E aí, isso também me ajudou muito, assim, a conhecer mais esse lado de música brasileira, a conhecer mais a cultura também, né? Porque a nossa cultura é muito rica, né? Sim. Ritmicamente falando. Você tem, Uhum. pô, o Brasil é um país com proporções, é um país grande, né? Uhum. Então, é um país de proporção continental. Então, você tem muita música, muita cultura diferente em todos os lugares. E aí, nisso até hoje, eu tô aí estudando. A gente tá sempre estudando, né, Maravilha. Dudu? Não pode parar nunca, né? Fala um pouco do seu trabalho. Você continua como professor no conservatório? Como é que está a situação em Tatuí? O que você anda fazendo? Você já falou do André Marques, tem o Noneto. Como que está a sua Aham. vida profissional? Então, eu Se tô você aqui em quiser falar. Tatuí ainda, Uhum. eu moro aqui em Tatuí, né? Na verdade, eu nunca fui professor do conservatório, né? Eu sempre toquei na Big Band. Que aqui Ah, tem uma entendi. Big Band, que ela é é um grupo que eles chamam de artístico-pedagógico, né? Então, o que é isso? Ele mescla profissionais com alunos. Foi onde Aham. eu cresci, quando eu era aluno, né? Quando eu era aluno, eu toquei boa parte enfim, do período em que eu estava estudando aqui, eu toquei nessa Big Band. Foi, né? Inclusive, acho que nessa época aí dos vídeos do YouTube, é a época que eu era aluno. Aí depois disso eu Aham. acabei virando profissional da Big Band. Sim. Aí até hoje eu ainda tô entende? Eu já Uhum. dirigi aqui por um semestre o combo também. Tem o combo jovem, né? Aqui tem um Sim. combo jovem e eu dirigi ele por um semestre. Então eu tive a Sim. oportunidade de trabalhar alguns arranjos meus, que inclusive arranjo é um negócio que desde aquela época eu sempre gostei muito e sempre pesquisei. Já fiz alguns arranjos para Big Band, já. E tem o Noneto, como você bem comentou Sim. agora, que é um grupo que a gente tem já faz uns 6 anos, 6, 7 anos, que eu escrevi bastante coisa para o Noneto. Uhum. E agora, no fim do mês, por sinal, Aham. agora dia 26, 27 e 28, eu vou estar gravando o meu primeiro disco solo. Até é Que legal a gente legal. tá fazendo essa live agora pra galera ficar por Muito dentro disso legal. aí. Então, dia 26, Muito 27 e legal. 28 agora, eu vou estar gravando o meu disco solo. E esse disco vai ser lançado por um selo chamado Blackstream. Eu não sei se você conhece, se a galera aí conhece. É um Sim, não selo foi lá por onde de... o Rubinho também gravou? Exatamente. É o mesmo selo que o Rubinho gravou. Que o Eu tô Rubinho fora do acabou de Brasil, lançar o mas eu disco. tô por dentro, rapaz. Eu tô vendo. É isso aí. É. Ele acabou de lançar o Expedições, né? Que é o disco dele. Uhum. E aí eles acabaram me convidando para lançar um também. Eu acabei de fazer o lançamento, de gravar, né, um disco com eles, de um pianista chamado Salomão Soares, que é um baita Aham. pianista agora aí da atualidade, né? E a gente gravou esse disco dele de quarteto, ficou um puta disco legal também. Quem quiser escutar aí, coloca lá Salomão Soares, o disco acho que chama Alegria de Matuto, tem no Aham. Spotify, tem todos os lugares aí. Ó, se E aí, você quiser ir respondendo, a galera também vai respondendo aí aqui. então, olha lá, ó, A galera que tá em casa aí. O Zazá, cara, o Zazá, ele tá online aí, bicho. E o Zazá é meu brother, né, bicho, de Aham. coração. E ele tá perguntando como é que chama o disco, porque eu tava até pedindo ajuda pra ele, porque eu tô muito em dúvida de como chamar esse disco, né? Então, mas eu acho que vai. Na verdade, até o Zazá vai se surpreender aí, porque eu mudei um pouco o rumo, assim, do que eu tava pensando. Eu acho que vai se chamar Refúgio,
esse meu disco aí, mas ainda não está definido. Mas eu gostei dessa palavra refúgio, porque eu acho que meio que exprime um pouco do que significa a música para mim, e acredito que para muita gente, né? Que é um pouco desse refúgio, né? Você tá naquela correria, você tá para lá e para cá, e a vida tem um monte de coisas, né? Adversidades, mas a música é sempre o nosso refúgio, né, mano? Então, eu Muito, acho. muito bom. Você pegou um nome muito interessante, bicho. Um nome fácil, né? De muito Pois é, sentido, né? cara. O Diego, uma Exatamente. pergunta. Desculpa, sobre o seu CD, as composições são todas suas? Tem parceria com alguém? Qual vai ser a formação que você vai gravar? Dá um toque pra Ah, galera de casa saber. legal, legal. Então, vão ser só músicas minhas. Algumas Uhum. músicas eu já tinha composto e guardado, outras eu compus especialmente para esse trabalho. E a formação vai ser de quinteto mesmo, um quinteto tradicional de jazz, né? Que é Aham. baixo, bateria, piano, trompete e saxofone. E aí os músicos são, na bateria, o Paulo Almeida, no Uhum. contrabaixo é o Jackson, eu esqueci o sobrenome do Jackson, não é Jackson, Jackson Silva, Aham. contrabaixo. No piano é o Salomão, por sinal, Salomão Soares. E no sax vai estar o Dodi Carvalho, que é meu Aham. parceiraço também. Anos de parceria aí no Noneto, enfim, vários outros grupos que a gente já tocou junto. Então vai ser essa formação. E só músicas minhas. Uhum. A maioria é música inédita que eu nunca gravei, nunca toquei com ninguém. Uma pergunta para você, Diego. Como que você consegue intercalar? Galera, se vocês tiverem perguntas aí também que vocês acham pertinente e interessante para o assunto, o Diego está à disposição. Diego, Ah, como que legal. você consegue administrar entre composição, seu álbum solo, os trabalhos e a rotina de trompete? Eu acho que isso pode ser uma dúvida da galera de casa aí também. Como que você Cara, organiza isso? isso é legal. Inclusive, isso aí é uma coisa bem difícil, assim. Eu Isso às peguei vezes é no uma calo, né? dúvida até pra mim. É, é uma dúvida até pra mim, cara, porque tem o lance do tempo e tem o lance da concentração, né? Do lance mais de energia que você tá, da energia que você tá botando, né? Porque às vezes fazer muita coisa, você dispersa energia, né, cara? Uhum, Então, eu acho que eu tento sempre me programar muito bem, assim, né? Dentro das coisas que eu tô fazendo e deixar essa programação bem feita mesmo para conseguir utilizar o tempo da melhor forma possível para tudo. aham, Mas sempre tem alguma época que você está sempre você acaba estando focado em uma coisa mais, né? Um pouco uhum, mais, né? E claro. agora que eu tô como que se diz? Tá quase chegando a gravação do disco, né? Então eu Uhum, estou muito focado nisso, assim. Então toda hora que eu vou estudar, eu estudo as músicas do disco. Eu tenho esse costume de montar um playback dos solos, né, da harmonia e ficar tocando. Às vezes eu gravo no violão, às vezes eu monto um playback no próprio Sibelius mesmo, os acordes do piano, e fico estudando só isso. Aí, fora a parte técnica do trompete, que isso aí é todo dia, né? isso aí não tem Isso como, aí né? Isso é é lição de casa, né? exatamente, isso aí eu acho que a parte de técnicas tem que todo dia estudar e tem como. Nota longa, flexibilidade, articulação, enfim. Os fundamentos não tem como a gente fugir, né? O Diego, uma É, outra pergunta que eu acho que também deve ser interessante para o pessoal de casa, quando eu comecei com essas lives, foi uma das coisas que eu bati muito na tecla, bato na tecla, são coisas que eu estou vendo aqui fora, não menosprezando nada do que está acontecendo no Brasil, mas como eu já estou um tempo vivendo uma outra realidade, uma realidade americana, eu percebo que, de certa forma, falando do artista cuidar do próprio trabalho, cuidar do marketing pessoal, das mídias digitais, eu acho que a gente ainda está muito atrasado no Brasil, pelo menos uns 10 anos, assim, do que diz respeito ao próprio músico vender o seu produto, vender que eu digo, não é vender um CD, vender um trabalho, é saber se portar como artista, como você. Primeira coisa, identidade visual. Quando eu fui procurar para saber do Diego Garbim, eu cliquei em Diego Garbim no Google, apareceu o seu site. E nós temos muitos caras muito bons do Brasil e que não tem uma fanpage no Facebook, assim, sabe?
O que você acha? Qual que é o João já escrevendo besteira? O João bom por bosta, o João é foda. Mas para não Ô, perder a João, eu e pergunta, você somos dois peixes na água. o João foi o pior zagueiro da história do Brasil, cara. Por isso que ele virou trompetista. É Fala aí, João. mesmo? Você sabia disso, Diego? Que ele foi o pior zagueiro, bicho? Cara, eu não Diz sabia. ele. Eu fiquei sabendo que ele deu a pior entrevista. Isso eu fiquei sabendo. Ah, é? O cara E perguntou aí, pra ele como é que Diego? foi o jogo. Aí ele falou assim: ah, esse jogo aqui deu pra mostrar quem é quem e quem não é quem. Nossa Senhora. Como diria aquele antigo repórter quando falou do Sócrates, né? Ele é invendável e imprestável. Isso é ruim demais. Mas, Diego, como que você vê essa importância da gente não cuidar só da parte musical? Porque o que as pessoas não entendem é que o musical é quando você faz o café, né? Agora, e o cheiro? Como você vende isso para as pessoas? Assim, como que você pensa dessa importância das mídias sociais e você colocar a sua cara para as pessoas te verem? Não, porque se você ficar só no quarto tocando, ninguém vai te ver, né? O que você pensa Lógico, disso, cara? concordo. Então, eu acho que é importante, cara. É importante pensar nisso, sim. Mas ao mesmo tempo, assim, o que eu vejo, o que eu tenho visto muito, assim, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que às vezes também tem uma galera que acaba se preocupando muito com isso antes de estar pronto também, saca? Antes de estar pronto, assim, para tocar, Uhum. e às vezes quem está pronto já não se preocupa. Então, é aquele negócio, nenhum nem outro, né? Não adianta você tocar pra caramba no seu quarto e não sair para tocar, não conhecer, não fazer a sua rede de contatos e, Aham. enfim, mostrar o que você está fazendo, o que você está estudando e tocar, né? Porque a gente estuda para tocar, né? Não só para Sim. gente. Sim. Mas ao mesmo tempo você não pode priorizar isso, né? De fazer a sua de fazer o seu, tipo, ter uma página legal e não se preocupar com a parte musical. Mas eu acho que falta muito ainda no, eu acho que a galera deve se preocupar mais com isso, desenvolver mais conteúdos, porque isso também é um negócio que atinge não só os músicos, mas o público em geral, né? Sim. Porque o público em geral ele vai entrar na internet, ele vai procurar o seu trabalho e às vezes você não tem um vídeo legal, você não tem um portfólio, né, que vai fazer com que as pessoas enxerguem ali o seu trabalho. Então, eu acho que até teve uma época que no meio musical isso ainda ainda tem um estigma com isso, né? A galera Sim. pô, bicho, mas você vai ficar querendo só postar vídeo, ou então você vai só cuidar da sua imagem e não vai. Mas eu acho que isso aí é um negócio importante. Não é que você não está se preocupando com a parte musical, mas você também tem que se preocupar com como essa música vai ficar para os outros, né? Então, eu acho que é importante. E você que está aí fora e você acabou de falar que a gente está atrasado, eu acho que pode pensar nisso também, né? É importante, sim. Você sabe no que eu penso? Eu vou te falar um pouquinho, Diego. Uma coisa muito interessante. Outra, todas as perguntas que tiver aqui, você só responde a que você achar necessário, porque depois eu vou Ah, compartilhar essa live e vai estar tudo disponível para a gente responder. Então, o que você não quiser, você deixa para responder depois, a gente responde do mesmo jeito. Eu queria te falar o seguinte: da onde que partiu? Eu sempre fui envolvido com comunicação. Hoje eu postei um vídeo, no meu primeiro vídeo online foi há 10 anos atrás, que eu fazia parte ajudava e uma loja me ajudava com patrocínio, uma loja de São José, inclusive. E hoje eu vejo aqui o seguinte: por que eu comecei a pensar mais, se preocupar com isso, Diego? Eu acho interessante o pessoal de casa saber. Como eu estou sempre tocando, acompanhando artistas de fora, e na verdade não são instrumentistas, são, são cantores de Las Vegas, são finalistas de American Idols. Não tem a versão aí no Brasil, The Voice Brasil, tem o The Voice americano, que é da onde o resto do mundo copiou, tem o American Got aham. Talent, e são os melhores cantores. É assim que funciona, assim, vou te contar uma história rapidinho para o pessoal saber, que a gente costuma falar de segunda linha. Todo mundo que não estourou, que não virou um Bon Jovi, que não virou um Justin Bieber, que não virou, sei lá, qualquer outro cantor famoso na mídia americana, eles acabam
indo para Las Vegas, trabalhar em Las Vegas, porque tem muito cassino, tem muito hotel. É o segundo trabalho luxuoso, assim, quem não está na Broadway está fazendo isso. E quem não está fazendo isso, não está fazendo os grandes resorts, acaba vindo fazer navio, porque o americano é muito famoso em economizar dinheiro para fazer cruzeiros de navio. E o que acontece? Só para você entender onde minha linha de raciocínio. Eu tenho trabalhado com cantores de muito alto nível, assim, pessoas que vêm com a bagagem que sai desses shows de TV. Na verdade, se você parar para pensar, se você vê o Late Night Show que passa nos Estados Unidos, na época o Jô Soares copiou esse programa, o Danilo Gentili faz isso agora, tô falando de grandes mídias. Tudo que a gente vê de novidade, tipo Masterchef Brasil, tudo é copiado dos Estados Unidos. A maioria das coisas são copiadas, né? E eu tô tendo o privilégio de estar recebendo essa informação, artisticamente falando, antes dela chegar no Brasil. E onde que eu quero chegar? Quando chega um cantor aqui, cara, é inacreditável, Diego, como eles chegam com um repertório debaixo do braço, sempre muito bem vestido, sempre com script, sempre com o show pronto, sempre com as mídias sociais. Como eu acompanho, sempre no final da última música, cara, ó, não esquece de me acompanhar, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô nisso, não sei o que, tal. Porque isso é formação de público, sabe? E depois, uma das coisas que mudou a minha maneira de pensar, musicalmente falando, eu tô trazendo isso pro nosso meio instrumental, sabe? Eles atendem todas as pessoas de todos os shows. O navio que eu toquei, ela tem capacidade para 500 pessoas no teatro. Nós fazemos 2 shows por noite. A pessoa repete show. Que nem a semana passada, teve uma cantora que meio que comprou os direitos das músicas aqui fora da Whitney Houston, só para você entender. E aí ela termina o show, cara, ela fica no pós-show mais 1 hora conversando com o público. Eu achei isso fantástico. Ela senta na cadeirinha, vem um por um, não só tirar foto, mas ela conversando, o que você gostou? E dando cartão, falando das coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção, e depois eu comecei vou ligar isso com o Marsalis, você já vai entender onde eu quero chegar. Eles vêm pro navio do jeito que a gente tá aqui, ó, camiseta normal, bermuda. Cara, 15 minutos antes do show, você não reconhece a pessoa. Roupa de maior qualidade, terno brilhante, é o artista. Eles tratam o palco muito sagrado. Primeiro que eles estão o delivery, eles estão levando música para as pessoas, entregando um produto e eles estão vendendo a própria imagem com o som que eles estão transmitindo para as pessoas. Então é uma junção de sonoridade com imagem, entendeu? E aí, lógico. E nisso eu tô pegando todo o tempo. Nossa, esse cara faz isso, esse outro trabalha desse jeito, olha o trabalho que ele faz com mídia social. E eu fui aprendendo e tô desenvolvendo. Inclusive, tenho muito que aprender, né? Mas é dessa maneira que a gente vai aprendendo. E por que eu cheguei nisso, quando a gente falou das referências? Diego, eu vejo isso muito no Marsalis, cara. Eu nunca vi, se você tiver alguma foto, você me avisa, a não ser uma que postaram muito antiga, dos últimos 4 anos, 99% das fotos e dos trabalhos do Marsalis é muito bem produzido e você não vê ele sem gravata. Já percebeu isso? Verdade, eu não tinha reparado. Verdade. Presta atenção, é um trabalho em excelência. Além de tocar, todo mundo sabe quem é o Marsalis, mas a excelência dele, quando você vê, primeiro que você pensa, pô, eu quero ser igual a esse cara. É a primeira coisa que você pensa, cara. Porque o cara tá tão bonito, tão bem arrumado, que isso faz toda a diferença, além de tocar muito, entendeu? Bom, desculpa eu ter ilustrado toda essa história, mas é legal pra galera de casa saber entendeu? Eu acho importantíssimo, sim. É importante você ter uma produção, você pensar nisso. Até o lance que você falou do site, né? Quando eu fiz nesse intuito mesmo de ter um site, de ter um portfólio, né? Que a galera pudesse... Que lá eu pudesse postar as coisas que eu faço, alguns vídeos. Até eu não mexo muito no site, eu acho que eu deveria mexer um pouco mais, saber um pouco mais dos mecanismos, porque foi eu mesmo que fiz, né? Mas eu acho que é importante, cara. É importante porque o público... isso aí é uma coisa que vai fazer com que sua música chegue cada vez mais melhor, de forma mais... uma forma cada vez mais... enfim, cada vez melhor, né? Para as pessoas. Claro. Então, Ô, Diego, eu tenho um monte de pergunta, cara, mas assim, tem alguma coisa que você quer falar, você quer desenvolver? Pergunta, eu tenho uma porrada aqui na cabeça. Não, pode fazer, bicho. Eu acho que Vamos lá então.
O Marcos William perguntando se eu sou endorse da Starbucks. É, porque aqui dentro... é que toda vez que eu faço live eu tô tomando Starbucks, porque tem um Starbucks aqui do lado. Aqui é a melhor Wi-Fi do Caribe, cara. Eu tô dentro do Hotel Hilton e, Aham. e aqui, tipo, a gente que trabalha na Via, tem acesso aberto. Lógico, você paga o café, mas você tem acesso à internet, você fica aqui de boa e é bem tranquilo. Ah, entendi. Diego, Já virou. como eu queria te contar uma história que aconteceu comigo essa semana e eu tô muito feliz com o que aconteceu e você também, de uma certa forma, aconteceu com você também no Brasil e a gente não tem noção, a gente só tem noção da proporção quando a coisa realmente acontece, a gente consegue ver o parâmetro. Eu queria que você falasse um pouco de você, do seu endorse com a Time, como é que tá, como foi e o que você pensa, assim, porque a gente fica estudando a vida inteira, quando vem, se aproxima uma marca, né, que fala, que faz instrumento e se aproxima da gente, esse namoro, para mim é um sonho, né, cara? A gente representar alguma coisa dentro da nossa área. O que você tem para falar do instrumento? Você ainda está representando? Eu lembro que você postou. O que você pode falar sobre Sim. isso? Então, o lance com a Thay foi um lance legal, cara. Surgiu através do. Foi uma ponte do Paulo Malheiros, que tinha acabado de comprar o trombone dele, da Thay também, Aham. né? E ele acabou ficando também como um representante. E o Ricardo, né? O Uhum. Ricardo. Que é o sobrenome do Tro- Ricardo? Ricardo Ricardo Trombone Baixo. Trombonista. Aham. E é o Ricardo que está representando aqui no Brasil. Aí, e foi bem na época em que tava tendo o Jazz Trumpet Festival ano passado. E aí o Uhum. Tai estava aqui, eles estavam expondo os instrumentos lá. E aí eu toquei, eu gostei demais do instrumento, cara. Eu gostei demais e eu já tava com essa ideia de trocar de instrumento, né? Eu usava um bar, inclusive tá aqui atrás ainda, tá ali guardadinho, ó. Meu bar antigo, o pluguinho Veril ali, eu deixo ali. E, e aí surgiu essa oportunidade, cara. Eu acho que tá, assim, ainda na verdade, eu ainda não, por enquanto eu peguei o instrumento, estou gostando demais. Tenho o suporte, né, que é o suporte pelo Ricardo, quando eu quiser ir lá, eu posso ir experimentar coisas novas, que o instrumento é um instrumento muito legal, você consegue trocar o lead pipe e você Aham. consegue trocar de campana também, né? Então, por exemplo, quando eu comprei ele com uma campana, mas eu estava sentindo ela um pouco pesada. Aí eu fui lá no Ricardo, a gente trocou, ele me deu outra campana, falou, não, experimenta essa, é a que eu tô até agora. Então eu acho que isso é um instrumento feito à mão, né, cara? É um instrumento feito com todo cuidado. E a Time tem essa característica de não fazer instrumentos de, né, um monte, assim, Uhum. série, né? Então, e agora no começo do ano, até, vou fazer uma viagem para a Suíça com Aham. com o Paulo Almeida, né, que é o baterista que vai estar no meu disco também, como eu já falei. Que E legal. tô vendo de desenvolver, de repente, estender lá para Bremen, que é a cidade da Time, né? Então, pode Cara, ser isso você que... não perdeu essa oportunidade, não. Não, exatamente. E é um negócio super legal, cara. Assim, antigamente era muito difícil a gente ter contato com esses instrumentos, né? Diferente. Exatamente. Pô, a gente tinha os instrumentos que todo mundo sempre conheceu, Yamaha, o Bar, e hoje em dia a gente está tendo essa facilidade de conhecer outros instrumentos que são igualmente muito bons. E para mim foi muito bom, cara. Eu estou gostando demais e espero que dessa parceria possam surgir muito mais coisas ainda. Muito legal, principalmente porque acrescenta na nossa carreira, né, Diego? Eu tô falando isso porque semana passada eu anunciei, eu acho que muita gente que tá na live me conhece, eu anunciei que eu me tornei artista Warburton, tanto com meu vocal custom quanto com o trompete, e eu fiquei Que legal. fascinado, cara. Diego, o mais legal que eu percebo do lance do Terry, eu acho que eu tenho que falar isso até para as pessoas entenderem como funciona esse tipo de. Às vezes tem muito trompetista que não sabe nem como funciona, como você se torna endorse, né? Você falou que pintou a parceria, que te Aham. juntaram. Foi uma coisa muito louca, assim, cara, porque é muito legal você estar dentro de uma fábrica e você falar, olha, eu quero que aconteça isso, faça isso, e o cara ajusta lá para você, tipo, imagina quando que a gente tem uma oportunidade dessa, há 20 anos atrás no Brasil, de entrar numa fábrica e falar, eu quero isso, que nem você, eu quero um trompete assim, trocar a campana. Isso é uma coisa Ah, muito sim. louca, né, cara? E isso é muito bom para a nova geração. Eu acredito que nós somos a nova geração, né, cara? De certa forma,
você escolher um instrumento que tem a sua característica, né? Falar, olha, eu quero um instrumento assim, que nem você trocou campana, você tirar o som que Uhum. você busca. Isso há 20 anos atrás eu acho que era impossível, né, cara? Você não tinha o Ah, material era escasso, né, para chegar no Brasil as coisas. Hoje está tudo tão mais fácil. Eu acho que é uma porta gigante que a gente abre no Brasil, sabe? Para as pessoas que estão vindo também, entendeu? De demais, certa demais. forma, tá representando. Mas eu não quero parar nisso, não. Isso aí não é importante agora, é só para a gente dar uma explanada melhor. É, você tem alunos, Diego? Você está dando aula ainda, ou por Skype, ou por Facebook? Você tem tempo para isso? Como é que está sua vida instrumental? Cara, então, a minha vida tá um pouco corrida, cara. Eu não tô com muito tempo para aluno. Até uma galera às vezes vem me perguntar, mas no momento não tá dando, cara, porque é muita correria e eu prefiro não. Eu acho que também o lance da correria não é nem só o tempo, é o lance de você não estar preparado para isso, saca? Eu não me sinto Uhum, preparado com o material preparado assim para dar aula. Então, sim. eu acho que é legal você ter um material didático meio que pelo menos pré-definido, né? Mas isso é um Entendi. negócio que eu tenho para mim assim, como objetivo para daqui para frente assim, Entendi. começar a desenvolver um material didático e até uma compilação de coisas que já existem, né? Sim. E estar um pouco mais preparado para dar aulas, porque eu sempre fugi muito disso, cara. Sempre fugi Uhum. muito desse lance de dar aulas. Eu já dei aula em festivais, foi uma experiência muito boa, foram experiências, né, muito boas, Sim. mas eu sempre fico nessa assim pô, será que eu sou realmente a pessoa ideal para estar aqui? Porque eu já fiz muitos festivais com professores ótimos, assim, saca? Então, eu acho que a gente tem que também pensar nisso. Às vezes a gente está tão focado no lance de tocar e dar aula é um outro lance, né, cara? Sim. Então, Sim. no Sim. momento eu não tô com nenhum aluno, não. Entendi. Eu acho muito interessante essa sua observação. Ó, o Hélio Ramiro tá mandando, falando obrigado para você, o grande mestre Hélio. Pô, E valeu. Tamo eu junto, acho assim, Elião. o, o Diego, nem sempre todo músico bom tem didática para passar as coisas, né? São coisas completamente diferentes, né? Eu acho que depende muito do desenvolvimento de cada pessoa, né? Mas deixa eu te falar outra Exatamente. coisa. Eu acho que são coisas diferentes, né? É, você vai estar estudando com alguém, pretende estudar com alguém ou aí no Brasil ou fora, você tem, como que você pensa nisso? Eu estou te falando porque, se, eu estou falando porque, por que eu estou te perguntando isso? Porque para 90% do Brasil você é o Diego, profissional, músico, mas as pessoas não sabem assim dos seus desejos, né, musicais. O que que você pensa sobre isso? E não só de trompete, pode ser Entendi. de qualquer coisa. Você está buscando alguma coisa musicalmente, fazer aula, alguma coisa desse tipo, ou não está na hora? Fala alguma coisa aí. Aham. Cara, no momento eu não tô, assim, não tô buscando nada, ainda não tenho nenhum objetivo definido nesse sentido. Mas Uhum. eu tenho vontade de viajar, de conhecer, assim, né? Por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos, de conhecer Nova York, de passar uma semana vendo como é que é Uhum. o ambiente musical, a cena musical, que eu só conheço daqui, né? A gente conhece daqui, a gente Sim. vê vídeos na internet, mas eu nunca fui, e todo mundo que foi fala que é incrível e tal. Uhum. Eu tenho um objetivo, assim, um sonho é de ver a Village Vanguard ao vivo, né, um dia, e nessa ida para os Estados Unidos com certeza eu vou estar lá. Então, acho que são coisas desse tipo. De estudar, eu não parei para pensar, assim. Tenho vontade de fazer aula com um monte de trompetista, lógico. Provavelmente, muito Com provavelmente certeza. se eu for, muito provavelmente se eu for, eu vou querer estar. Inclusive agora no Jazz Trumpet que vai estar o Handbrecker, o Arturo, enfim, vou querer colar. É que os caras sempre vêm na correria, né? Mas Sim, eu acho sim. que é muito bom você ter esse contato, né, com os caras e ver como é que como que é, conversar um pouco, né, de música com os caras e não conhecer só os caras tocando, mas também falando, né, sobre música. Entendi. Diego, vou te fazer uma. Eu tô variando as perguntas aqui na minha cabeça, porque como a gente tá falando pro Brasil inteiro, né, bicho? E é interessante Lógico. ver o que, que a galera pensa, o que você pensa sobre isso. Eu vou falar rapidinho sobre a minha opinião, porque é bem diferente, acho que da maioria.
em relação ao mercado musical. Eu lembro que quando eu comecei a tocar trompete, os primeiros cachês lá de R$ 20, R$ 30, com banda de reggae, com banda de baile, com banda de pop, a gente começa a entrar no mercado, e eu vejo que hoje muita gente, os profissionais reclamando, o mercado tá ruim, tá horrível, tá... E eu tenho uma opinião completamente diferente, assim, eu acho que é uma questão de formiguinha, assim, é, porque a gente não pode avaliar só a música, eu acho que o mercado do business em geral no mundo tá muito, eu diria, complicado, mas se você é bom no que você faz, você vai sempre ter trabalho. Como que você enxerga hoje, musicalmente falando, a situação econômica no país dentro do mercado que você pertence? Como que você enxerga isso? O que que você vê? Tá ruim? Tá bom? Fala a sua opinião. Cara, esse é um lance muito complexo, né? Porque também vai muito do objetivo que você tem como músico, né? Uhum. Eu acho que a gente como músico, e isso eu acho uma coisa boa, tem muito músico que acha que isso não é legal, mas eu acho que você estar em vários ambientes de trabalho, você tá fazendo parte de vários nichos, é interessante, até para para sua própria pessoa, né? E eu acho que acaba sendo uma acaba sendo uma necessidade, né? A gente tem que trabalhar em vários lugares. A Uhum. gente tem o nosso som, a gente tem vontade de fazer a nossa música, mas no Brasil, no momento, é difícil, tá? É difícil você ser um artista e tocar só o seu som, né? Eu não sei se é mais ou Uhum. menos esse sentido que você está Sim, querendo sim, sim. dizer, Exatamente. mas eu acho também que todo trabalho vai te trazer alguma coisa de bom, saca? Se você souber aproveitar e fizer bem, tudo vai ser bom, cara. Então, do casamento ao concerto que você está tocando, tudo você tem que fazer de forma boa e honesta, e você vai sempre tirar uma coisa de bom dali. E conforme vai passando o tempo, você vai começando a direcionar mais o que você gosta mais de fazer e vai vendo se é possível fazer aquilo cada vez mais, né? Entendi. Então, eu tenho a sorte de estar aqui no conservatório, que eu falei, né? Que é o meu trabalho principal, assim, que é a Big Band. Então, toda Uhum. semana eu tô lá, 3 vezes por semana ensaiando com uma Big Band, que é uma coisa que eu me considero um privilegiado, porque é difícil. Pô, Não existem claro. lugares assim com frequência aqui no Brasil, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. E por mais que no começo seja um pouco difícil, você vai conseguindo encontrar o seu espaço. E é como você falou, quando você faz o que você faz bem e você tem esse objetivo de chegar no lugar, de uma forma ou de outra você consegue. Sim. Você sabe que uma coisa que eu vou tocar no assunto, ô Diego, e eu acho muito interessante também, isso é uma percepção minha, eu falei isso em alguns outros vídeos, em algumas outras lives, e eu tô falando porque isso tem transformado a vida de alguns amigos que estão vindo trabalhar aqui fora, não só em navio, mas em outros trabalhos. Eu acho que, eu não tô falando do conservatório, mas eu acho que, de certa forma, cara, tinha que ter uma matéria específica de inglês para música, sabia? Nas escolas de Não música no tem. Brasil, cara. Porque a gente acaba captando, eu acho que 5% de toda a informação do mundo musical, né? Por exemplo, fazer aula, né? Os caras querem fazer aula e a gente tem que esperar alguém traduzir alguma coisa. E o mundo é tão grande, tem tanta informação legal e que pode te colocar numa outra posição no mercado de trabalho musical se você falar mais um segundo idioma, que não seja inglês, que seja espanhol, e que a gente fica um pouco muito fechado também no Brasil em relação a isso. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que é essencial. Inclusive, isso é um puxão de orelha para mim mesmo, né? Porque o meu inglês, o meu inglês é muito ruim, cara. Eu até entendo bem, mas falar, eu também não tenho essa frequência de falar, né? Mas eu acho que é importantíssimo, cara, você falar um segundo. O inglês, né? O inglês, principalmente, que Sim. que acabou virando a língua universal, né? Em todo lugar que você vai conseguir se comunicar falando inglês. E é isso que você falou, eu acho importante mesmo. Você consegue tirar muito mais informação, né? Você Não consegue. só isso, e as amizades através do mundo, né, cara? Eu vejo às vezes o tanto de amigo que eu fiz aqui fora, tanto nas redes sociais quanto tudo. Às vezes você quer estar perto de um cara, quer estar perto de um Bob Shield, quer estar perto de, sei lá, de um handbacker, e você chega e na comunicação você já trava, acaba que você perde a informação, você perde a oportunidade por Sim, não ter o exatamente. conhecimento.
que volta a ter volta a falar do Music Business, né? Agora, Diego, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu vou fazer uma pergunta bem idiota e outra bem interessante. Você responde a idiota primeiro, que, meu, isso é curiosidade de todo trompetista, bicho. Você já tá rindo antes de perguntar. Que número de vocal que você usa, bicho? Cara, ó, na verdade eu tô numa encruzilhada com esse negócio de vocal, viu, cara? Porque quando eu peguei o Time, eu Aham, mudei, eu sempre usei 3C. sim. E aí eu entrei numa de querer aumentar o tamanho do bocal que eu tava usando. Então aí eu peguei e tô usando agora o 1,5C da própria Time, Aham, né? É o bocal da Time, que é bem parecido com o 1,5 da Barra. Na verdade, acho que a medida é exatamente igual. Muda um pouco uhum, o material, aquela coisa. E como na Big Band aqui, às vezes eu faço um pouco de lead, pro lead eu tô usando o GR, que é equivalente a 1,66. É 66? Não, 67 ms. Que seria um 1,5D, vamos dizer, uhum. um 1,5D mais ou menos, que é um pouco mais raso. Mas eu tô querendo voltar pro 3C, cara. Tô querendo voltar, de repente, Ó, devagarinho eu vou voltar, porque eu tô achando muito grande, assim. você pode pensar que é idiota, mas muita gente queria ouvir essa resposta, cara. Muita gente queria saber do vocal que você tá usando. Não, mas não é idiota, não, cara. A gente tem um pouco desse estigma mesmo com isso aí, mas eu acho que é interessante saber, né, o material. E Sim. eu acho que você tem que estar com um material que te deixe confortável. E fazer experiências é importante também, que nem essa experiência que eu estou fazendo, eu tentei mudar um pouco o tamanho, peguei um pouco maior, mas eu estou vendo que para mim está ficando pesado, assim, a longo prazo as coisas vão pesando, então eu estou querendo voltar para o 3C. Entendi. E eu gosto muito, eu gostei muito do bocal da Time, cara. É lógico que o bocal do instrumento sempre é o ideal mesmo, né? Sim, sim. Agora, para lead, eu gosto muito do GR. Eu Uhum. gosto muito do GR. Eu acho que o GR ele tem um som para lead. Eu não gostei do GR fazendo outras coisas, porque tanto que eu peguei o GR, eu peguei o 60, é 67 mesmo? É 67. Eu peguei o 67 MS, que é o que ele Aham. é mais raso, e peguei o 67L, que a minha intenção era ficar com os dois, um para usar Sim, direto, assim, outro. Mas eu não gostei dele para tocar outras coisas, porque eu acho que a GR já tem, para mim, ele abriu muito o som. sim. Então, isso no lead funciona, porque o som aberto, projetado, a projeção do vocal GR eu gostei muito. Sim. Mas, Eu, mas no eu dia a até dia eu tentei uso usar, sabia? o Eu até tentei é, usar o GR, o modelo do N Berger no estúdio para fazer lead, mas a borda dele era muito quadrada para mim, eu não conseguia tocar. Depois eu tentei um GR62 SB, ficou muito pequeno. Falei, ah, bicho, eu comecei a ficar louco da vida. A gente vai lutar a vida inteira, é que nem sapato mesmo, né, cara? Hoje que eu tô conseguindo chegar mais ou menos na minha numeração, que eu gosto muito do Marcinho QX também, que tem uma projeção incrível, assim. Eu sempre legal. tive som escuro, então eu consigo equilibrar. Cara, não importa o Aham. vocal que eu toco, meu som fica escuro. Eu tenho que mudar o material para conseguir fazer um trabalho decente com o som do instrumento. É uma coisa muito louca. É muito pessoal, né? Sim, olha Então, então, o meu caso já é ao contrário. Eu sempre, pelo menos eu acho, né, que o meu timbre é bem aham, aberto. E aí por uhum, isso que eu peguei esse time, 1,5, que eu achei que deu uma escurecida, assim. aham, Mas só que para lead não dá, né? 1,5, primeiro, o 1,5 é grande para lead mesmo. O 1,5C sim. é grande e fundo, né? E aí eu peguei esse GR e eu gostei do GR, cara, para lead. Pro resto eu não realmente não, o som dele não me. E o jeito que ele soa, né? Não, Uhum. não, não me agradou muito. Diego, uma pergunta sobre composição, sobre as suas composições. Como que elas vêm na sua cabeça? Assim, transformação, né? Veio a melodia na sua cabeça, você vai direto pro piano, pro violão, pro trompete. Como que funciona esse lance da composição para você? Como que você desenvolve isso? Cara, eu acho. Às vezes eu componho direto no trompete, mas quase sempre no violão, né? Uhum, O violão é meu companheiro, inclusive tá até ali, ó. Cadê o violãozinho? Ali. Tá sempre aqui, então é o meu fiel escudeiro ali. Mas uhum, eu acho assim, o processo de composição é um negócio que até hoje estou pesquisando muito, assim, e estou sempre me renovando, né? Porque você pode compor pensando no ritmo,
Você pode compor uma melodia que vem na sua cabeça, e você vai fazer com que essa melodia entre num determinado ritmo, né? Aham. Então, eu acho que é um processo muito livre, assim. Mas, ao mesmo tempo, é preso, né? Porque você tem o lance das formas, das músicas. Mas Sim, é o lance sim. de conhecer, cara. Para mim foi muito assim. Eu nunca tive um estudo formal de composição, né? E Uhum. nem de arranjo. Eu acho que até isso fez um pouco de falta. Eu sinto um pouco de falta de ter né? De ter um estudo formal até para saber explicar um pouco como funcionou para mim esse processo. Mas Uhum. para mim é muito intuitivo, assim. É, eu acho que eu tenho como referência os discos que eu gosto, os discos de trompetista. A vivência que eu tive musical também influencia muito, né? Como eu estou falando. Depois que eu entrei no sexteto do André Marques, aí ficou muito na minha cabeça em relação à música. O André é um cara que tem muito ele preza muito por esse processo mais intuitivo, né? E orgânico, né? Tanto que ele faz Aham. composições nas aulas, ele faz as composições, ele já vai fazendo os arranjos ali para os instrumentos. Então, para mim, é muito intuitivo. Assim. Às vezes eu estou andando na rua, vejo uma ideia, eu gravo no meu celular, no gravador de celular, e daí falo, pô, vou deixar essa ideia aí. Aí, de outro dia, eu estou em casa, tranquilo, pego o violão, escuto aquela ideia, vou colocando uma harmonia, quando eu vejo, tem uma música. E aí a música vai tomando forma, né? Então, você sabe que eu tô perguntando isso pra você porque, pra mim, as minhas composições todas vieram dessa maneira que você falou. Tô andando, começa a assoviar uma melodia, a melodia vem na cabeça, eu gravo no celular, depois passo pro trompete, passei pro trompete, a música tá pronta, bicho. Aí você acompanha a harmonia em cima da melodia, é uma coisa muito louca, assim, cada um pensa de um jeito, né? Sim, É, né? O Weber falou um negócio assim, acredito que o Diego ia passar a visão dele sobre vocais para solo, projeção, mas não, eu não ia não, Ebner. Eu falei, eu sabia que isso aí ia ficar, não, que esse assunto ia ser polêmico de vocal, bicho. Porque. A visão sobre bocais para solos versus projeção, é isso? É, É isso que ele quis dizer? é Não, isso que então, ele quis dizer. aham. Eu acho que Falei. é aquele negócio. Eu não sou um cara muito encanado em bocais. Eu sempre fui um cara assim que, bicho, eu pegava um bocal e saía tocando, e depois de muito tempo eu comecei a mudar. Mas eu acho que todo bocal ele vai ter uma coisa. Como é que eu posso dizer isso aqui de uma forma mais clara? Aham. Você vai, você vai. Eu até perdi a palavra. Tem uma palavra que eu ia usar que ia explicar, ia ser bem explícito isso. Mas ou você tem uma coisa ou você tem outra, né? Às vezes, porque às vezes você tem um vocal que, porra, o som ficou legal pra caramba, mas não projeta tanto. Aí você tem um outro vocal que nem é mais ou menos essa onda que eu falei do porquê eu uso dois vocais, um para fazer lead e outro para solar. Porque o vocal de lead solando, eu não gosto dele. Mas ele tem Uhum. uma projeção muito grande, assim. Você toca o som, você escuta o som lá, bater e voltar. O vocal que eu uso Acho que para é. solar, tá? Ah, Ele já pode é um falar. mais escuro, mais encorpado, assim, um som mais com mais harmônicos, assim, mas para projetar você tem que soprar muito mais. E vai também do É por isso que as trompetista, né? fábricas de bocais têm dinheiro. É por isso que as fábricas de bocais ganham dinheiro, né? Simples, né? Exatamente, Ô, exatamente. Diego, pra gente vou colocar no foco do que eu acho muito legal, que é o que é o que você faz, até por isso que eu acho essa autenticidade, eu acho uma coisa muito legal. E na minha opinião, eu não tô rasgando cedo, eu posso falar abertamente, cara. Essa é a minha opinião. Como eu disse, né? Eu tô convidando para as minhas lives as pessoas que eu acho interessante que possam passar uma mensagem do jeito que eu enxergo as pessoas. Você, para mim, hoje é um dos maiores solistas do Brasil, como. Não tô falando como trompetista, como músico, como expressão. Como que Pô, que é isso? você estuda para a galera de casa saber um processo que pode ser dicas iniciais, assim, como começar a estudar improvisação? O que você pode falar para a galera de casa? Bom, cara, o que eu sempre falo, assim, quando surge essa pergunta, quando surge esse assunto, bicho, estudar harmonia. Improvisação é harmonia.
elas estão muito ligadas, né? Se você não conhece a harmonia, você não improvisa. É lógico. Aí você vai falar, pô, mas tem gente que improvisa de ouvido e improvisa, né, improvisou a vida inteira de ouvido. Por exemplo, Raul de Souza, o próprio Chet Baker, né, disse que tocava de ouvido, não conhecia nada de harmonia. Mas quando eu falo estudar harmonia, não é você estudar teoricamente e saber todos os caminhos harmônicos, mas é você ir atrás de ouvir os acordes, ouvir as cadências. E para isso, inevitavelmente, muitas vezes você vai ter que estudar um instrumento harmônico, seja ele o Uhum. piano ou o violão. Porque isso vai te fazer vai fazer com que você desenvolva esse seu lado harmônico, né? De ouvir os acordes e criar melodias em cima dele. Então, eu acho que tocar um instrumento harmônico para mim é essencial. E segundo, transcrever solos, entendeu? Pesquisar muito trompetista, saber o trompetista que você está ouvindo, saber que época que ele viveu, em que época que foi que ele fez aquela gravação, qual era o som da época. Por exemplo, você pega um disco do, sei lá, um disco do Miles, que disco, quando que foi gravado, em que época que estava, qual que era o período, conhecer a trajetória do jazz, né? Uhum. E também a brasileira, é lógico. Eu acho que tudo isso é importante, cara. É difícil você sintetizar tudo numa dica, né? Sim, sim, por isso que a gente está meio que num papo bem aberto, né? Para ver mais Sim, ou menos o que sim. você pensa. Ah, eu Diego, acho que. cita pra gente aí. Fala. Pode falar, pode falar. Não, eu vou cortar seu pensamento, continue aí. Não, eu ia ficar virando em cima disso, na verdade, porque eu acho que é mais ou menos isso. Retornando, né? É, Você escuta só trompetista, bicho? Solista? Você gosta de ouvir outros instrumentos? Que tipo de instrumento você gosta de solo? cara, eu gosto, ó, por incrível que pareça, eu gosto muito de saxofone. Cara, tá. E eu já ouvi muito trompetista, mas ultimamente eu tenho ouvido muito saxofonista. Assim, eu ouço muito saxofonista. Tem um saxofonista norte-americano que eu gosto muito, que chama Chris Potter. Eu Uhum. sou pirado dele. Enfim, já ouvi muito o Brecker, já ouvi muito, uma série de saxofonistas, Donny McCasley, Samus Blake, é um saxofonista que eu gosto muito. E todos eles eu conheci ouvindo discos de trompetistas. Por exemplo, o Chris Potter eu ouvi muito, tanto com o Alex Piagin, ele Uhum. participou muito dos discos do Alex Piagin, quanto nos discos, por exemplo, de um trompetista também chamado David Douglas, não sei se você Uhum. conhece. Eu conheço. Também gosto muito dele. Ele não é um. Ele tem esse lance de não ser um baita trompetista tecnicamente, mas ele é um baita músico. E eu sou pirado nas composições dele, no jeito que ele toca, no jeito que ele entende a música. E Samus Blake também conheci, que é esse outro saxofonista, né, com um disco do Alex Piagin. Então eu acho que é Uhum. legal também, se você ouvir o disco, pesquisar quem está tocando e aí você acaba abrindo, né? Você vai atrás do som É um dessa mapa, outra né? galera. Você sabe que ontem, Exatamente. cara, eu tava procurando umas coisas, pesquisando umas coisas que eu tenho estudado, até umas dicas do próprio Bob Shield. E ontem apareceu na minha timeline, assim, no computador, eu tava pesquisando no YouTube, e veio uma transcrição do Blue Bossa, do Dex Gordon. Diego do céu, comecei a ouvir aquilo, falei, cara, por que eu não escutei isso antes? Sabe quando você pega um solo específico e fala, por que eu não escutei isso antes? E aí eu comecei a Exato. ver os intervalos que ele fazia, eu falei, será que dá pra fazer isso no trompete? Então, isso é um negócio difícil, né, cara? Porque o instrumento tem outra ergonomia, assim, né? Então, Cara, eu comecei a ficar dificilmente louco, eu você falei, vai conseguir cara, fazer. exatamente. Eu comecei a pensar, falei, meu, a gente vai morrer e não vai saber um terço do que tá aí pra gente de comunicação de áudio, né, cara? É uma coisa muito louca, né? Sim, sim, demais. Bom, Diego, nós estamos quase uma hora aqui, eu acho que a gente falou de muita coisa legal. Eu queria abrir pra galera para fazer perguntas, porque senão nós vamos ficar até amanhã e vou falar pra você, o papo tá muito legal, cara. Eu tô quase acabando com a gente já. Pô, na verdade, eu nem me toquei que fazia quase uma hora que a gente tava aqui, bicho. Quer ver, ó? Tava Vou ver tão. aqui, ó. Eu tô com o computador ligado aqui, eu já falo pra você quanto tempo que a gente tá ao vivo. Nós estamos a Já faz uma 56 hora minutos. mesmo. É, e É. eu acho isso muito, Diego, eu acho muito legal, porque assim, isso é uma coisa que eu bato na tecla, independente de quem, de qualquer tipo de movimento no Brasil.
eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que ser unido, não importa, cara, você está começando a tocar trompete agora, se Lógico. você é mestre, o nosso mercado, de certa forma, ele está mudando muito, as coisas estão mudando, e a gente tem que ter, esse bate-bola que a gente faz é muito legal, eu aprendo muito com tudo isso que está acontecendo, com você, com as pessoas que eu acabo conversando, e eu acho que tenho certeza que muita gente de casa aprende também, porque a gente consegue ver. Acho que assim, meu pai costuma falar que as tralhas se juntam, sabe? Tipo, as coisas boas estão com as coisas boas, as Legal. coisas ruins estão com as coisas ruins. E isso é muito importante, esse bate-bola, cara. A gente, pô, eu só tenho que te agradecer, cara, por estar aqui trocando essa ideia. Não comigo, com o Brasil, né, cara? Isso é muito legal. Às vezes o cara é seu fã e não sabe o que você pensa, Porra, entendeu? Isso é muito legal. Porque, que isso, bicho. Eu é que te agradeço muito pelo convite, mais uma vez aí pela iniciativa que você está que tendo de isso? fazer sempre essas lives e agradeço a todo mundo que tá online aí, que esteve, né, e já saiu. Sim. É, E essa isso live aí vai é rodar ainda, bicho. legal, bicho. Muito bom isso aí, cara, que você está fazendo. Parabéns mesmo. E assim, Obrigado, Diego. só falando, assim, aquela hora você me perguntou, você me falou para eu dar uma dica. Na Aham. verdade, não seria uma dica, mas eu acho que é uma coisa que eu sinto bastante dos trompetistas que eu gostaria de falar. Que às vezes a gente é muito ligado no instrumento e não na música, né? Então eu acho que se eu tivesse uma dica para falar é, bicho, seja músico, não seja trompetista. Então, escute música pensando na música e não só no instrumento, não só no que o instrumento pode fazer, né? Até como a gente tem muito essa onda de entender o trompete como ainda entender a música como um exibicionismo, né? Uhum. E nem os caras que a gente ouve com esse intuito pensavam assim, né? Eles pensavam em música. Então, eu acho que é legal ser ligado na música. E, e isso faz você trompete, como a gente estava falando. Quando você vai ouvir música, você não vai ouvir só o trompete, você vai ouvir tudo, você vai ouvir a composição, você vai ouvir a galera que está tocando junto, você vai ouvir o álbum e conhecer a história do álbum, em que época que foi gravado, isso aí é importantíssimo justamente para você saber o contexto que tudo aquilo aí estava colocado. Né? Então, O que você está falando é uma coisa muito importante, cara. Na verdade, eu bato muito na tecla disso, Diego, que eu acho que a gente faz música para um público que não é músico, né? É para isso que a gente faz música, para tocar as pessoas. Nós somos seres que não participamos ativamente do organismo, eu digo assim, funcional da sociedade, porque nós estamos totalmente no contra, né? A gente dorme no horário que a galera está trabalhando, a gente trabalha quando o pessoal está se divertindo, e a única maneira que a gente consegue meio que pegar audiência é quando a gente tem uma música de qualidade. O instrumento, eu falo isso muito, o instrumento ele é só amplificador, né, cara? Ele é speaker, aquela speaker o fone de ouvido das pessoas é o nosso instrumento, né, cara? Porque tem várias maneiras de você se manifestar musicalmente falando, né? E eu ainda percebo que isso é uma outra coisa que tem a ver com business também, com o desenvolvimento das pessoas que eu vejo que a gente ainda. Isso eu falo, cara, reforço, e às vezes as pessoas podem não e concordar travou. comigo. Trompetista, principalmente. Você tá ouvindo ou não? Mas eu tô te ouvindo, você tá ouvindo? Vamos ver se o Diego volta. Ixi, deu Tá aí, uma Diego? travada aqui, hein? Não, mas a gente tá te ouvindo. Você Deu tá uma boa ouvindo? travada aqui pra mim, hein? Deu uma boa travada. Pera aí. Agora eu tô ouvindo. Pode falar. Tá. Só voltando ao raciocínio. Ih, Diego, tá cara, ouvindo ou não? Internet, velho. peraí que deu uma travada de novo. Vai, volta. Não, tá Agora foi. tranquilo. A hora que voltar, você fala. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá, agora eu tô ouvindo. Então, eu vejo o seguinte, que nós ainda, por isso é que eu continuo e vou continuar entrevistando e conversando com os amigos para que a gente fuja um pouco do trompetista robô, do trompetista método, essa palavra, trompetista e músico. É, quando que a gente vai começar a pensar, parar de pensar em trompete, parar de pensar em bocal, parar de pensar em método e começar a pensar em fazer música, né? O Diego Garbim, músico, o Dudu Quirino, músico, o que eles transmitem para as pessoas. Nós somos um grão de areia de toda essa arte que tem fotografia, que tem música, que tem teatro, que tem dança. Nós somos mais uma pedrinha, né? Tipo, nesse meio todo. Lógico, E a lógico. gente fica preso no Concordo, trompete, no concordo. bocal, no método, no agudo, né, cara? E o mais importante é tocar as pessoas com a nossa arte, né? É isso que eu penso, assim. Exatamente.
eu acho que tem um processo de você descobrir o seu material, né? O material que vai te fazer cada vez, que vai fazer com que cada vez você sinta mais prazer e mais facilidade em tocar. Isso é normal e não é que a gente tem que Sim. esquecer e deixar isso de lado. Mas isso aí tem que ser não, não pode ser, a conversa musical não pode ser pautada somente nisso, né? Porque é como você falou, quando Concordo. você pensa em Concordo plenamente. música, aí não importa, às vezes o vocal não é por causa do vocal que você não está conseguindo, é porque você não entendeu aquilo musicalmente falando, você não entendeu aquela linguagem musical. Porque quando você entende a linguagem musical, o material que você está usando vai se adequar. Vai se adequar a você. Você vai Ah, achar com uma forma de certeza. tocar com aquele material, né? Eu vejo, Diego, você Então, sabe que eu mas vejo o na verdade trompete e isso o é uma bocal. coisa. Desculpa. Eu vejo o trompete e o bocal como um carro, um meio de locomoção, cara. Você tem um carro, você pode ir de Ferrari, você pode ir de Fusca, mas o objetivo de você chegar num lugar, você vai chegar de trem, de metrô, de Fusca, de Ferrari. O trompete e o bocal, para mim, é um meio de locomoção para atingir o público, Exatamente, entendeu? Ô, Diego, exatamente, vamos abrir para concordo total perguntas, cara? contigo. Vamos Galera, sim, alguém tem cara. alguma pergunta? Pode mandar aí, Alguém a tem uma galera aí, pergunta ó. pro Diego Altair aí? entrou aí, Ó, o Altair tá aí assistindo, bicudo tá tá o online Marcos Will aí. tá aí, o Pedro Santos, tá o Altair. Há Pô, pouco que tempo massa, atrás o bicho. Carlinhos Tem tá uma aí, o galera que Alligator, fez eu vi umas perguntas. o. Não, isso a gente pode ir respondendo depois, senão a gente vai baixar na timeline aqui e não vai conseguir. E aí, tudo que você vê depois que eu compartilhar, você começa a ver e vai Ih, cara, respondendo agora geral, eu vou travou de respondendo novo aqui. também. Será que tá ouvindo? Não, é a internet de Tatuí. Então, É, rapaz, a internet aqui tá devagar, hein, bicho? Agora voltou. sabe falar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta interessante aqui que a gente vai responder todas. Galera, alguém tem pergunta para o Diego? Tanto para mim quanto para ele. Se tiver alguma pergunta, a gente deixa. Enquanto isso, Diego, É legal falar pra façam as. galera mandar Ah, as perguntas um pouco mais curtas, assim, porque às vezes não dá pra ler inteiro o texto aqui, né? Eu tô sim, tentando ler sim. aqui inteiro. O pessoal tá colocando um artigo e versículo aí, velho. Aí fica difícil, né? É, deu uma travada em você, Diego. É a internet de Tatuí, velho. Tô falando pra você. Ih, cara, agora só. Voltei? Voltou. Não, mas Tô eu tô dentro feliz ou da vida. A não? gente passou uma hora, cara. Tá. Tô te ouvindo. A gente passou uma hora, Mas cara, com a live eu tranquila, tô te tudo rolando ouvindo bem. muito pausadamente. Ixi, agora Não, fica tranquilo, cara. O... é mais de uma hora já, cara. Agora que eu acabei de. Sim. Ih, tá O Carlos, parando, ele já cara. respondeu isso no começo da live. Eu Pera vou, aí. não tem problema, Diego, aqui Vou tá dar um funcionando. Eu vou negócio responder o aí. Carlos rapidinho. O Diego estudou em Tatuí, cara. Ele foi aluno do Cambé. Só pra gente não falar de novo. Eu li a sua pergunta, é que é muito específico, Elton, que você perguntou sobre as coisas de estudo. Eu não sei se você tá desde o começo da live, o Diego já falou qual que é o caminho. Tipo, aqui, ó. Sobre improviso, falam muito sobre escalas. Tem alguma específica na qual eu possa começar a entender? Dentro. Ô, Diego, o Elton perguntou sobre improviso. Tá ouvindo ou não? Você tá me ouvindo, Diego? Agora eu tô. Desculpa aí. Tá. O Tá. Elton Agora eu tô perguntou aqui. ouvindo. Falam muito sobre escala. Tá me ouvindo? Tem alguma específica no qual eu possa começar a entender? Ele está perguntando. O Elton Barbosa perguntou se tem alguma escala específica para ele estudar improviso. Eu acho que na verdade o improviso não é que tem uma escala específica para o improviso, né? O lance da escala, ele é a gente até fala de escala acorde, né? Então a harmonia sobre a qual você vai improvisar, ela tem vários acordes e muitas vezes cada acorde vai ter uma escala correspondente a ele. Então por isso que é Aham. legal estudar harmonia, né? Porque você vai conhecer justamente esse universo harmônico por trás tanto dos acordes quanto das escalas, né?
E cada estilo vai ter uma escala mais característica. Por exemplo, o blues, tem a escala blues, e aí por aí vai, né? Conhecer os modos gregos, né? Enfim, jônio, dórico, frígio, lídio. Aham. Não existe uma escala, não existe uma escala, existem várias escalas, né? É um assunto bem complexo. Sim, sim. Não Eu sei deixei se eu você respondi responder de porque forma eu já clara. tinha. É, eu acho que o seu Elton, que viu aí a resposta do Diego, ele falou também bastante no começo sobre o como ouvir, tirar solo, são bastante coisas interessantes aí. Bom, Diego, você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que faltou você falar sobre seus trabalhos, sobre carreira? Se tiver, pode falar, porque já estamos quase no horário de encerramento do plantão da Globo. Entendi. Não, cara, eu acho que, pô, a gente falou bastante coisa, a gente pôde trocar bastante ideias sobre música e fiquei feliz aí mais uma vez com o convite. É sempre legal bater esse papo, porque a gente também sempre cresce e a gente sempre desenvolve também e vê que a gente tem que sempre continuar estudando, sempre continuar se renovando, se reciclando, né? E é isso, cara. Eu acho que. Ah lá, ó, o Carlos Alberto Reis perguntou: e as 60 escalas pentatônicas? Rapaz, essas aí nem eu conheço, viu? Mas o Dudu, eu acho Pentatônica que tinha que é. ser só 5, né, bicho? Exatamente, cara. Mas eu acho que é isso, bicho. Pô, essa live você falou que vai ficar disponível depois, né? Eu acho Sim. que é super legal isso também. Ô, Diego, E. ó, de antemão eu quero te falar o seguinte, você já está convidado para a segunda parte, que eu não sei quando vai ser ainda. Tem algumas pessoas que eu quero repetir, vou falar de outras coisas. Você é um dos convidados para Diego Garbim parte 2. Não sei quando, não sei nem se vai ser esse ano, mas você já está convidado. Até depois para vir apresentar o seu álbum para a gente aqui, eu acho interessante a gente fazer Pô, isso. que legal. E eu queria, não, cara, você é um cara que contribui muito. Eu tô achando o papo fantástico porque nós estamos indo para uma outra área assim de música. E isso é legal. Cada um tem um pouco a contribuir. Eu queria te agradecer de coração pela confiança de estar aqui conversando através do meu Facebook com as pessoas. Eu acho que você sabe por Pô, que eu está que dando agradeço. certo, Diego? De trazer pessoas, de trazer pessoas como você, sabe por quê? Porque a gente está falando da nossa experiência, e a gente não está mentindo, nós estamos falando a verdade de como as coisas acontecem, né? A gente é completamente diferente um do outro, com histórias Sim, diferentes, e falando sobre música. Olha como que é legal o fato das mídias sociais e da música. A música tem colaborado muito com a minha vida. Eu agradeço todos os dias, independente de religião, a Deus por estar podendo fazer música e estar hoje aqui, você dividindo a sua experiência comigo. Isso para mim é um privilégio, como todo mundo que está em casa, cara. Eu só tenho a agradecer a todos. Quem puder compartilhar, aperta o botão de compartilhar, compartilha essa live para que mais pessoas vejam, escutam e aprendam um pouco mais sobre o Diego Garbinho. Tudo que você falou aqui, Diego, é você, a sua história, cara. Isso é muito legal para as pessoas de casa saberem um pouco mais de você, entendeu? Eu pô, agradeço de coração, cara. Muito obrigado que bom. mesmo, Diego. Fico felicíssimo aí de poder estar compartilhando isso aí com vocês e mais uma vez aí parabéns pela iniciativa e tomara Muito que obrigado, cara. isso perdure muito tempo aí, que você faça essa live aí com bastante gente e que venha bastante Não, conteúdo por aí. vai rolar. Você sabe que isso aqui é uma maneira de me manter organizado, cara, porque uma vez por semana eu tenho que fazer essa correria de convidar pessoas que sejam relevantes e eu sou um cara muito difícil de organização, cara. Isso me mantém ocupado. Falando de música, né, cara? É uma coisa maravilhosa. Isso aí, tá certo. Tá Diego, muito certo, obrigado. é isso Pessoal de mesmo. casa, muito, Bom demais. muito obrigado mais uma vez. E se despede aí, bicho, que daí eu falo logo em seguida e a gente encerra. Pô, beleza. Pô, obrigado aí pra todo mundo, cara. Todo mundo que tá nessa live e que esteve aí. Obrigado, Dudu. Tamo junto. Muita música, Tamo junto muito som sempre. pra todo mundo aí. E a gente se vê. A gente se vê por aí. Muito obrigado, Diego. Obrigado de coração, pessoal de casa. Fiquem em paz, Falou, tamo compartilhem essa risada. live, esperem pela próxima. Um grande abraço. Diego, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo que você disponibilizou para o pessoal de casa aí. Você colaborou muito com o trabalho
como vem colaborando com seus solos no Brasil. Muito obrigado, Diego. Vou encerrar aqui. Tá aí ainda, Valeu, Diego? até já. Agora, Tchau, agora eu te tchau. ouvi no finalzinho, eu te ouvi. Até já. Valeu, mano. Aquele abraço. Obrigado. Um abração, mano. Coração, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.